Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast Corretor Predador. E nesse episódio aqui vou conversar com o Lucas Lourenço, que também é meu irmão. A gente vai falar um pouco mais sobre gestão financeira para corretores de imóveis, que é um assunto aí que eu vejo que poucos corretores hoje conseguem dominar e que acaba tendo muito problema em relação a falar que a gente não tem tanta consistência, estabilidade financeira. E é isso aí, vamos lá. E aí, Lucão, tudo bom? Conta aí como é que tá as coisas. Fala, Marco. Cara, essa pandemia aí, as coisas saíram fora do controle, mas graças a Deus a gente conseguiu tomar um norte aí, novos desafios, novas aventuras e vamos que vamos. Lucas, pra gente iniciar aqui, fala um pouquinho de você aí, o que você faz. Bom, Marco, eu trabalho no mercado financeiro e trabalho com auditoria, trabalho em uma das empresas de Big Four, é uma multinacional. Também tenho um CRC, né? Eu sou contador, formei na PUC Goiás e venho atuando na área de consultoria financeira, tanto ali na parte de mercados, né? Mercado financeiro e investimentos, tanto na área de orçamento pessoal, que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade e tem muita demanda para esse mercado. Então eu comecei a atuar nesse mercado por agora, porque mediante a pandemia, né, as pessoas meio que se viram meio perdidas em relação às suas finanças. E aí eu comecei a atuar nessa área para ajudar essa galera. Eu me encantei com essa área e venho cada vez me desenvolvendo mais, conquistando mais clientes. E no momento é isso. Show de bola, Lucas. E a ideia de trazer o Lucas aqui é porque assim, a gente vê que muitos corretores hoje reclamam, acho que é uma das maiores dores, né? Reclama de não ter estabilidade financeira, de não ter uma consistência ali, né? Passa às vezes tempo sem vender. E eu vejo que um pouco desse problema vem da falta de ter caixa, né? Porque muitas vezes as pessoas têm procurado, elas falam assim, eu quero ter estabilidade financeira, eu preciso ter uma carteira assinada, eu preciso ser servidor público. Mas se a gente parar para analisar, todo empresário, né, então, e a maioria das pessoas que são ricas hoje no mundo, elas não têm estabilidade financeira, né? Porque está muito ligado ao risco que você vai estar correndo, né? O dinheiro tem muito a ver com risco. Quando você fala de investimento, você falou de investir no mercado financeiro e tudo, tem muito a ver com risco também, né? E essas pessoas, elas têm estabilidades, né? Bilhões na conta, milhões na conta, né? Ou milhares de dinheiro aí na conta. Então, acho que estabilidade ela não está tão ligada assim a você ter uma carteira assinada, ou você ser servidor público, porque até mesmo hoje a gente começa a perceber que até o servidor público não tem uma estabilidade mais, né? Recentemente aqui em Goiânia, por exemplo, em Goiás, na verdade, né, foi eliminada a CELG, né? Então, hoje não existe mais a CELG privatizou e ela acabou mandando embora muitos funcionários. E assim ocorre em outras empresas, né, que tem essa expectativa e tudo. Queria saber o que você acha desse ponto de vista aí, Lucas. Em relação à instabilidade financeira, né, até no momento está tendo uma reforma administrativa do governo federal, justamente para cortar esse fato da instabilidade, né, estabilidade. E, na minha opinião, não existe esse negócio de estabilidade. As pessoas meio que criaram esse conceito, né, de estabilidade, mas se nós formos analisar, tanto na área pública quanto na área privada, tudo pode acontecer. Nada é controlável. Então, por exemplo, esse ano ninguém esperava a pandemia. No mercado o pessoal dizia que haveria uma crise, só que essa crise viria de algo financeiro, né? O Fed nos Estados Unidos que poderia entrar em colapso mediante dívidas e tudo mais, ou a Europa, né, que poderia ter alguma crise lá e que ocorreria uma crise global, mas uma crise sanitária ninguém estava esperando. Então esse conceito, essa ideia de eu quero um cargo para ter estabilidade financeira, eu já acho muito retrógrado, acho algo do passado. Isso não existe.
E se cada pessoa tiver consciência do fluxo financeiro dela, das suas despesas, de receita, conseguir realizar uma projeção, ela consegue manter ali um equilíbrio, certo? E mediante crises, ela não passa por dificuldades financeiras. E um grande problema do brasileiro é que ele não tem uma educação financeira adequada. Ele não aprende isso na escola. E os nossos pais, eles não tendem a ensinar isso pra gente. Então, chegam as crises, como a crise de 2008, como essa crise da Covid-19 que nós estamos enfrentando. Muita gente ficou desempregada, dependente de auxílio, né, do governo. E esse pessoal não vai conseguir se realocar no mercado mediante as novas tendências de mercado, né? E a tendência agora é aumentar o desemprego, certo? E cada vez menos ter instabilidades, porque vão vir novas crises e tudo mais. Então eu penso que o importante é que as pessoas tomem consciência das suas finanças pessoais, das suas despesas, das suas receitas, para conseguir se manter num equilíbrio, porque a vida é um equilíbrio. E a gente até vê que nessa pandemia revelou muito, né, sobre os negócios, sobre as pessoas, porque até, eu não lembro, teve uma pesquisa que fez, se eu não me engano, era que a média das empresas no Brasil eram 45 dias de caixa que eles tinham, né? Então, as pessoas trabalham muito no vermelho ali, né, geralmente. E essa parada, né, fez com que muitas empresas quebrassem, e eu acredito que o principal foi por falta desse planejamento financeiro, né? Muito se falou, até gerou alguns bordões no mercado, que era o cash is king, né, que é um bordão falado nos Estados Unidos e tal. Quando começou a pandemia ali em março, né, final de março, a galera começou a falar cash is king, cash is king. E a gente percebe que até, por exemplo, teve casos do funcionário público que reduziu a renda também. Então todo mundo está sujeito a ter esse impacto perante uma crise, perante um problema maior, né? E aí, quem realmente sobreviveu foi a pessoa que ou ela conseguiu um recurso de alguma forma ali, ou ela tinha caixa, né? Então, para manter o negócio dela girando, né? Claro que a boa parte das empresas reduziu o custo, né? Mas eu acho que, para a gente trazer um pouco mais de tangibilidade para o assunto, eu gosto de falar que, eu não sei se tem mais, né? Mas quando a gente fala da nossa vida pessoal em si, ela é muito ligada ao recurso que você tem, né? E um dos recursos mais importantes, a gente fala, é o tempo, né? E energia também, né? Porque tempo e energia é quase a mesma coisa, né? Porque para você gerar energia, de certa forma, energia Você precisa de tempo, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não é porque você pode simplesmente estar só dissipando energia parado ali. Então você precisa de ter um foco, né? A gente até falou isso aqui em outros podcasts. E aí a gente vem para um terceiro, né, que eu acho que o nosso mercado ele movimenta assim. Antigamente era movimentado por escambo, troca, né? Sim. Então hoje não, hoje é movimentado pelo financeiro. Eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender o dinheiro em si, mas na minha opinião, o dinheiro ele é apenas um recurso. Eu não consigo ver o dinheiro como algo que, igual as pessoas falam, o dinheiro muda as pessoas, né? O dinheiro corrompe e tal. Tem muito essa visão, acho que vem histórica, né? Mas o dinheiro ele é um recurso, ele só é capaz de potencializar alguma coisa, né? Então é isso que ele permite fazer. E o fato dele ser recurso, eu comparo muito com o tempo, né? Porque a mesma forma que a pessoa às vezes não sabe lidar com o dinheiro, geralmente também ela não sabe lidar com o tempo, né? Então é uma coisa que eu gosto de fazer essa análise, né? E eu queria saber o que você traz aí de percepção em relação ao dinheiro como um recurso, né? Como que você vê essa questão do dinheiro, assim? Primeiramente, eu penso que as pessoas têm que criar um sentido, né? Criar um sentido mesmo pro dinheiro. O que o dinheiro representa para elas? Vou dar um exemplo. Para mim, o dinheiro significa liberdade. É um recurso que eu utilizo, então ele é um produto, certo? Para me adquirir bens que eu preciso, né, que eu necessito, e também liberdade para eu fazer o que eu quiser. Agora, existem diversos conceitos, né, cada um tem o seu. Vamos pegar num aspecto de um investidor.
O investidor ele identifica o dinheiro como se fosse um produto, né? Que ele alavanca aquele dinheiro, utiliza para ganhar mais dinheiro. E o que acontece com a maioria das pessoas, segundo a minha opinião? Elas identificam que o dinheiro ela só serve para conquistar aquelas coisas imediatas. Elas não pensam no conceito de juntar dinheiro para criar uma liberdade, para ganhar mais dinheiro. E em decorrência disso, a gente entra nesse colapso, né? De cada vez mais pessoas entrando no SPC, no Serasa, aumentando o número de dívidas. Porque essas pessoas tendem a antecipações, né? Elas pegam dinheiro que elas não têm, e seja de empréstimo, de financiamento, para realizações de sonhos, né? Elas são imediatistas. Então, quanto melhor a nossa consciência sobre o dinheiro, o sentido que você dá para o dinheiro, melhores decisões você toma, certo? Nós nos tornamos menos emotivos, menos emocional e mais racional. Então, o certo, inicialmente, é a pessoa criar um sentido para o dinheiro, para depois ela tomar as iniciativas, né? Tomar as ações. É assim que eu penso. Entendi. Eu gosto muito da... É porque tem várias pessoas ensinando de um jeito. Eu acho que tá bem na moda agora esse mercado financeiro, né? Tem muita gente ensinando, tanto a gestão financeira em si, quanto o investimento em si. Mas o que eu vejo, assim, na minha visão, é que tem muito um papo, às vezes, de economizar, né? Então, você tem que economizar e tal. Só que eu acho que também esse sentido de economizar a vida inteira acaba criando ali uma falta de viver também, né? As pessoas acabam só economizando Sim. e não evolui, né? E também tem um sentido de gastar mais do que ganha, né? As pessoas gastam mais do que ganham. Eu acho que o crédito foi muito importante para o nosso país, né? Quando surgiu o crédito, que não é muito, né? Não tem muito tempo que surgiu o crédito. Inclusive eu falo que o mercado imobiliário mudou em si, né? Acho que a gente tem esse pico de vendas por causa do crédito, né? Sim, com certeza. E isso é bom, né? Foi muito bom para nós, porque antigamente quem comprava imóvel era só quem tinha dinheiro guardado, né? Então você tinha que ter um capital maior ali para comprar imóvel, porque basicamente era à vista ou em poucas vezes. Mas ele também traz muitas pessoas para esse lado mais endividadas, né? Então as pessoas acabam se endividando porque não sabem usar um cartão de crédito, usam um cheque especial, né? Então acaba tendo isso. E eu gosto da visão do Gustavo Cerbasi, porque ele fala o seguinte: não é uma questão de economizar ou de gastar menos, mas é uma questão de se preparar para os seus gastos e uma questão também de você planejar o que você quer alcançar, né? Então o que eu percebo assim? Exemplo, às vezes a pessoa tem um sonho de ir para a Disney. Ela acaba não planejando o sonho dela para a Disney, só que às vezes ela gasta R$2.000 por mês de comida, né, em restaurante. Ela poderia pegar esses meses R$2.000 e eles organizados em 12 meses, ela poderia viajar para a Disney, né? Com um bom dinheiro, né? Sim, hoje tá caro o dólar, né? Mas se fosse pouco tempo atrás, com R$20.000, né? R$24.000, você iria bem para a Disney. Então acontece muito isso também. Então essa falta de planejamento, de saber o que você quer, o que você falou, qual a sua intenção com o dinheiro, né? Acaba fazendo com que as pessoas percam oportunidades que elas poderiam estar vivendo melhor, né? Aproveitando melhor o dinheiro ali. Ou até mesmo uma falta de fazer uma pesquisa. Eu vejo que as pessoas têm muito preguiça, às vezes, de fazer uma pesquisa financeira para saber se aquele produto realmente vale aquele preço, né? O custo-benefício do produto. Custo-benefício, né? Compra muita coisa por impulso, só porque está escrito promoção e tal. Que esse é um assunto talvez para um outro podcast. Mas, enfim, então eu vejo muito esse desequilíbrio financeiro, que é o que acaba prejudicando a pessoa, né? Outro ponto que eu vejo as pessoas têm muito desejos, né? Por exemplo, tem uma pessoa que é o assessor que ela tem vários desejos de viagens. Ela quer fazer uma viagem com um Réveillon, ela quer ir para o Chile, porém ela tem impulsos momentâneos que impedem dela fazer isso. Por exemplo, uma amiga chamou para ir no restaurante, um restaurante caro, onde ela vai gastar cerca de R$200, R$300. Então, ela vai nesse restaurante para momentos
de prazer e tudo mais presentes, né? O que acaba impedindo ela no futuro de conquistar aquela viagem que ela quer, ou até mesmo um apartamento que ela deseja. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter consciência do quanto que ela ganha, das despesas dela e do que é importante para ela, se ela tiver consciência, a minha viagem ou o meu apartamento que vai me dar a minha liberdade é mais importante do que o meu almoço ou o meu jantar de R$ 300, ela para de ter esses impulsos. Só que ela não tem essa ideia bem definida. Então ela não estimula ali, ela não estipula uma meta do quanto que ela tem que economizar para a realização desses sonhos, desses desejos. Porque o dinheiro, ele também ele está aqui para satisfazer nossos desejos, né? Só que não, às vezes não momentâneo. Você tem que estipular o que você quer. Uhum. E as pessoas às vezes esquecem disso, né? É. Tem muito a ver, por isso que eu falo que para mim liga muito com o foco, com a energia, né? Que você coloca em algo e com o seu tempo, né? Porque é a mesma coisa, né? Às vezes você está desperdiçando seu tempo no lugar errado. Sim, sim, sim. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa quer crescer dentro da empresa dela, vamos supor, né? O corretor quer crescer dentro da empresa dele ali. Só que ele não passa tempo se dedicando para aquilo, estudando, entende? Às vezes ele quer ser gerente ali. Ele não passa tempo dedicando, praticando ali para ser gerente, sabe? E é a mesma coisa. Então, às vezes, em vez dele talvez ir pro barzinho, final do dia, ele poderia ir para casa fazer um curso para poder melhorar, para vender mais. Sim. Entendeu? Mas um aspecto que eu vejo assim das pessoas também, Marco, principalmente dos corretores, é que após realizar uma venda, eles ficam tão felizes, tão empolgados com aquilo, que eles saem para comemorar. Sim. E aí eles esquecem nessa empolgação, né, e acabam gastando muito com essas comemorações. Aí ele acha que por ele ter feito essa venda que custou ali, às vezes 3 meses, se for um corretor iniciante, né, um prazo médio para ele vender ali é por volta de 3 meses. E aí, por conta desse gasto, tanto de tempo, quanto de físico, quanto mental, que ele teve, né, para realizar essa venda, ele se acha merecedor. Então ele pega essa comissão, que às vezes é um valor alto, né, e ele quer gastar em um prazer momentâneo, seja uma viagem, seja ir num restaurante muito caro, porque ele acha que ele é merecedor daquilo, né? Então, mais uma vez, entra no conceito de que nós temos que dar um sentido para o dinheiro, né? Criar uma meta para o dinheiro, projetar. São vários fatores. Eu acho assim que a profissão de corretor ela é muito trabalhosa. Sim, com certeza. Eu não gosto de falar a palavra difícil, né? Que eu falo que o difícil ele atrapalha na sua mente, né? Ele vai começando a limitar. É verdade. Mas ele é trabalhosa, ela é no começo ela é massacra mesmo as pessoas, né? Porque você tem que trabalhar e você não tem, você tá acostumado, que geralmente a gente está acostumado com o mercado tradicional, que é você o quê? Qual que é o mercado tradicional? Você trabalha 30 dias em média, né? Falo. Sim. Vai lá e recebe sua grana, beleza? Então se você trabalha bem ou mal, tá doente, se você produz ou não produz, você vai ter o mesmo dinheirinho no final do mês. O que pode acontecer? É de você ser mandado embora, beleza. Isso é o que pode acontecer. Só que isso não acontece geralmente a curto prazo, né? Agora, a corretagem, ela é o contrário. Como outros negócios também, né? Empreendedores, empresários também é assim. Se você trabalha, você tem. Se você não trabalha, você não tem. E não é porque também você trabalha que você vai ter. Porque aí entra vários fatores que dá pra gente abordar em outros podcasts. Mas assim... Porque o cara às vezes acha que tá trabalhando muito e às vezes não tá. Por falta, a mesma falta que o cara tem de gerenciar o financeiro é a mesma falta que ele tem de gerenciar o tempo dele, as tarefas, o desempenho. Então a pessoa acaba não medindo tipo o que ela faz, o que ela não fez. Então ela acaba não tendo noção se ela tá trabalhando muito ou pouco. Ela não sabe se ela tá fazendo certo ou errado, porque geralmente não tem alguém para ensinar, para acompanhar. Se tá sendo produtivo. Se tá sendo produtivo, entendeu? E aí, beleza. Esse é o primeiro fator. Aí quando ela fecha uma venda, às vezes, principalmente no começo, ela tá tão acumulada, é tão estressante a profissão, que ela quer meio que extravasar ali. Ela quer
fazer um benefício imediato, então ela acaba gastando. O que eu acho que tem que ter, só que você tem que determinar uma parte do seu dinheiro, uma verba para fazer essas comemorações, né? Sim, sim. Então é se organizar mais dentro dessas comemorações. E um outro fator que você falou é porque a gente, quando entra na corretagem, é uma pessoa tradicional, tá? Ela não está acostumada a ver uma grana, assim, um bolo de uma vez. Né? Então, às vezes, ela está acostumada, às vezes, a ganhar R$1.000, R$2.000. Porque muitas vezes ela vem de um regime seletista, né? Exato, CLT. E comum ali, né? A maioria das pessoas não ganhava tão bem assim, antes de vir para corretagem. A maioria, eu acredito que são pessoas que ganham abaixo de 5.000, né? E quando ela vem ali, às vezes ela faz uma venda, 20.000, 15.000, R$10.000 numa venda. E aí ela dá aquela falsa ilusão que vai ser sempre daquele jeito, ou que ela vai estar rica, né? Tá rica. E aí, às vezes, é onde a pessoa compra, não é nem gastar para comemorar. O pior é quando a pessoa vai lá e compra um carro. Né? Quando a pessoa vai lá, compra um apartamento. Ou ela pega essa grana, quita tudo uma dívida que ela tinha. Sim. Ela quita essa dívida lá. E aí, o que acontece? Eu vejo muito, assim. Via mais, né? Hoje eu vejo menos porque nosso universo, nossos corretores já são mais preparados para isso, né? Então acaba que a gente tem menos contato. Mas eu via, assim, na minha carreira eu vi pessoas que aconteceu o cara vender bem no mês, quando era no mês que vem ele falava, eu tô sem dinheiro para trabalhar, sem dinheiro para pôr uma gasolina no carro. Ele esquece que ele tem que investir no negócio dele, né? Porque a corretagem é um negócio. É um negócio, exatamente. A gente já fez um podcast aqui falando disso, sobre ver a corretagem como um negócio. E aí, por quê? Eu não sei, eu não entendo as pessoas, né? Elas se perdem nesse processo aí. Em vez do cara pensar em... eu ganhei 10.000, beleza, vou guardar 5 e 5.000 eu vou organizar aqui e tal. Né? E aí o cara já aumenta o padrão de vida dele, né? Então, nosso mercado rola muito uma questão de ego, de status também. Tem muito esse conflito, porque a gente lida com muitos tipos de cliente diferente. Então, às vezes você está no mercado de médio alto padrão, você vai em muitos apartamentos top, né? Às vezes você vai muito em meeting, restaurante. Hoje tem menos por causa da pandemia, mas você vai muito nessas coisas, você começa a ter um contato do que é melhor. E aí você começa a perder essa noção do dinheiro, sabe? Que eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Tô explicando por que eu acho que acontece essa parada, né? Sim, que você falou, né? Mas e o que você acha que um corretor precisa fazer para ter mais esse controle, ter mais essa visão de como gerenciar o seu dinheiro, assim? Eu entendo que você não precisa ser um profissional da área de negócios, eu falo finanças, você não precisa ser um mestre em contabilidade ou mercado financeiro e tudo mais. Hoje a gente já tem muita tecnologia ao nosso favor e as pessoas esquecem disso. Às vezes só procura tecnologia para coisas de entretenimento. E se a gente for analisar, a gente já tem muitas plataformas de ajuda de gestão financeira, apps, até mesmo algumas instituições financeiras já ajudam nisso, né? A gente tem um caso lá das fintechs, né, que elas já trazem ali as informações de quanto que você gasta com saúde, com lazer, com educação. Os próprios bancos já estão fazendo isso. Já fazem isso. Acho que o Santander, minha conta Santander, ela já faz. É, acho que o Inter também. Justamente. E já te ajuda ali a ter uma noção ali de quanto você está gastando, certo? Então, assim, isso já ajuda bastante. Se você tiver um conhecimento ali em planilhas, em Excel, seria muito bom, porque você consegue utilizar aquelas planilhas, né, já prontas que você encontra na internet, onde demonstra ali todas as suas entradas e todas as suas saídas, né? As suas receitas, as suas despesas. E aí você pode pegar esses dados do seu extrato bancário, ou senão você vai guardando realmente ali os comprovantes e tal, igual uma empresa faz. Porque uma empresa faz é basicamente guardar todas as notas fiscais, os comprovantes, certo? Um documento, né, comprobatório, e registrar aqueles lançamentos, para saber o quanto que ela está tendo de receita e quanto está tendo de despesa. Muita gente tem desânimo, né, quando pensa nesse trabalho que vai dar e tudo mais, certo? Só que você tem que pensar que é as suas finanças, é o seu financeiro. E o que é importante para você? Você quer progredir na vida? Você quer ter uma independência financeira?
Ou você quer continuar cada vez mais não aumentando seus gastos, não sabendo quanto que você gasta, não tendo um planejamento financeiro, aí são escolhas, né? Então, essas ferramentas ajudam muito e mesmo que, sei lá, uma pessoa pense que ela vai gastar muito tempo, vamos supor que ela vai gastar ali 5 horas semanais. Eu acho muito pouco, certo? 5 horas ali para você conseguir colocar tudo em dia e tal. Com o tempo, pode ser que você reduza isso para 1 hora semanal, por exemplo. E um dia você separa em 1 hora do seu domingo só para você organizar isso. Dá para você fazer isso. Uhum. Então, inicialmente é isso. É você ter a noção, a planilhar isso ou utilizar alguma ferramenta, seja software, para você ter uma noção dos seus gastos e dos seus receitas, né, das suas entradas. É importante também criar um caixa, né? Porque é igual você falou, nessa pandemia, quem se beneficiou foram quem tinha caixa. As empresas ali do Sebrae ali, quer dizer, as empresas do nosso mercado, né, no Brasil, segundo os dados do Sebrae, mais de 70% são microempresas. A maioria das microempresas, elas não guardam caixa. Elas armazenam ali o caixa somente do próximo mês subsequente. Fora quando elas não misturam o caixa pessoal justamente, com o físico, né? Justamente, elas misturam ali o sócio com o PJ e faz uma bagunça, aí não tem noção do quanto que está ganhando, se está tendo lucro ou não. Né? Então, assim, muitas empresas quebraram agora e elas não vão voltar, principalmente restaurantes. Né? E basicamente uma empresa quebra, eu acho que, eu não sei quantos %, mas eu acho que é financeiro, né? A maioria das empresas quebra financeiramente, né? É uma das maiores causas. Eu acho engraçado porque as pessoas falam muito da carga tributária, né, no país. Que é muito difícil ser empresário, muito difícil ser empreendedor no Brasil por conta da carga tributária. Concordo, a carga tributária ela é alta, ela atrapalha sim o mercado. Massacrante. Porém, ela entra lá como quarta, quinta causa de falência das empresas. Ela não é um agravante assim que vai te pedir de você desenvolver o seu negócio, certo? Então, ali no início ali, se a gente for pegar as maiores empresas mesmo, elas têm um caixa para manter o mercado, para manter as coisas rodando. Né? Se nós formos pegar lá empresas de capital aberto, que são empresas grandes, elas não sofreram bastante nessa pandemia, porque elas tinham caixa para se manter ali no negócio, manter no jogo, certo? Muitas delas, por incrível que pareça, né, eu fiquei esperando o resultado dessas empresas, né, para ver se ia ter um prejuízo. Muitas delas não tiveram prejuízo, o que foi surpreendente. E algumas até conseguiram crescer o lucro do período anterior. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para demonstrar para as pessoas a importância de você ter uma reserva de emergência, de você ter um caixa. Porque é o caixa que vai conseguir te manter no negócio. Conseguir te manter a sua sobrevivência, né? Independente se estiver ruim ou bom o mercado, se você tem caixa, você consegue sobreviver a uma etapa, né? Um período de crise, né? Justamente. E você também consegue fazer até melhores negócios se você tiver caixa. Então, por exemplo, nessa pandemia surgiram muitos imóveis de locação, oportunidade de renegociação. Então, quem tem caixa consegue melhores negociações. Você consegue comprar à vista, você consegue negociar ali com o seu fornecedor. Você consegue melhores oportunidades, quem tem caixa. Agora, importante lembrar que quando eu falo de caixa, não é manter o dinheiro embaixo do colchão. É você colocar ali numa renda fixa, que renda ali por volta de 100% do CDI, que é o ideal, né? Já que a nossa taxa Selic está baixa. Então, mantendo ali 100% do CDI, tá ok. Se não conseguir, coloca na Selic mesmo, lá no Tesouro Direto. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Qualquer coisa, a gente pode fazer um outro podcast para explicar melhor sobre isso. Então, Lucas, então você está falando sobre a pessoa tem que investir o dinheiro, né? E explica, você falou de alguns investimentos, acho que a gente pode até fazer um outro podcast explicando mais sobre esses investimentos. Mas sim, com certeza. Explica por que é ideal, por que você tem que investir o dinheiro, por que você guardar debaixo do colchão
Não adianta, né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe isso, mas às vezes não, né? Acho que as pessoas não têm essa noção. Por que que o dinheiro debaixo do colchão, na verdade, você tá perdendo dinheiro, né? É porque o dinheiro vai decompor debaixo do colchão? O que acontece aí? Explica pra Tem nós. até alguns casos ali de... Essa semana eu tava vendo algumas pessoas que esqueceram um cruzeiro dentro de... Um cruzeiro novo, né? Na época do Collor ali. Esqueceram o cruzeiro novo dentro de colchões, né? E esqueceram de trocar. Perderam esse dinheiro, né? Porque naquela época, como teve a inflação, inflação muito alta, as pessoas não estavam deixando dinheiro na poupança, né? Elas estavam retirando ali com medo de acontecer um bloqueio das contas e não conseguirem sacar. E muita gente esqueceu esse dinheiro e esqueceu de trocar na época do real, né? 94. Então, por que é importante? É justamente em decorrência da inflação, né? Hoje, a inflação está instável, por volta ali de 2,93, de acordo com os dados lá da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE. Se a gente pegar o IPCA e o IGPM, eu acho que está... Não me recordo agora se está 9. Eu acho que tá em torno de 9, foi a última vez que eu olhei. Mas a gente sempre toma de base o IPCA, né? Que é o consumidor amplo. O CPA é a inflação. Que assim, IPCA? eu esqueci o nome que fala. É a taxa que o Brasil, né? Que no caso o país vai usar é o IPCA, né? Para calcular a inflação vai ser mais o IPCA, né? Isso, porque ele pega ali consumidores de até, se não me engano, 20 salários mínimos ou 50 salários mínimos. Então, assim, abrange bastante gente, né? Então, isso dá uma noção da média dos preços, né? Como é que tá. Mas é só pra gente entender aqui, porque às vezes as pessoas não têm essa visão, né? Cada índice desse é movido por uma coisa específica, né? Sim, justamente. Então, por exemplo, dentro do nosso mercado, o Índice Nacional da Construção Civil, INCC, ele só é movido pelo movimento da construção civil. Então, o que faz o INCC subir? Quando a construção civil está em alta, o INCC sobe. Por que ele sobe? Porque ele corrige, né? Ele corrige os insumos, mão de obra, ele corrige tudo que tem a ver com o mercado de construção civil. Se você está vendendo muita areia, o que acontece? Começa a faltar areia no mercado. Você está vendendo muito tijolo, está tendo muito funcionário para uma obra, começa a faltar. Quando começa a faltar, isso começa a subir de preço. E aí por isso que o INCC sobe, né? Então, não sei se eu estou falando alguma coisa errada aí. É basicamente isso. Então, assim, é mais ou menos isso. Então agora, por exemplo, por que o INCC estava baixo? Porque o mercado imobiliário não estava bom, né? No Brasil, o mercado imobiliário não estava bom nos últimos anos. Então o INCC estava batendo em torno de, se não me engano, 4% ao ano. Sim. Agora o mercado está retomando, aparentemente. Então o INCC ele vai subir. Porque às vezes as pessoas, eu acho que talvez pode ser, né? Que as pessoas têm uma visão de que o INCC acompanha a inflação e ele não tem nada a ver com a inflação. Ele é completamente... Ele tem a ver ele não é completamente independente, não né? é completo, porque a inflação ela impacta tudo, sim, né? Justamente. Mas o INCC ele tem a ver com o mercado imobiliário, né? Em si. Construção civil, não o mercado imobiliário. Tem a ver com construção civil em si. Então acho importante falar isso. Já o IGPM eu não sei explicar, falar a verdade para você. Eu sei que ele é o índice geral do preço médio, né? Mas eu não sei explicar como ele é calculado. A gente também usa o IPCA, sim. Que eu também não sei explicar como ele é calculado ao certo. Só basicamente em cima de produtos que o consumidor amplo tem. As pessoas que têm uma renda até 20 salários mínimos consomem. Agora, se eu não me engano, eu acho que é 20 ou 50 salários mínimos. Então, assim, são baseados nesses produtos que são consumidos por essas pessoas de renda até de 20 até 50 salários mínimos. Então, ele impactar mais a classe econômica, né? Isso, justamente. Então, vamos supor, produtos básicos. Arroz, mercado, feijão, justamente. Verdura ali, uma fruta. Isso, aí cria uma média ali, certo? Em cima desses produtos. Esse é o IGPM ou... Esse é o IPCA. IPCA. Aí cria uma média ali em cima desses produtos. E você tem um índice da inflação em cima de todos esses produtos, né? Consumidos por essa faixa, né? Essa faixa de renda. E por que é importante você deixar o seu dinheiro aplicado, né? Seja um CDB, seja renda fixa, né? O seu caixa. Em decorrência dessa inflação. Só pra gente explicar aqui a renda fixa,
para as pessoas entenderem, que depois a gente faz o outro, a gente explica melhor. Mas renda fixa é o quê? Geralmente são investimentos que você faz no banco. Lá dentro do banco você faz investimentos financeiros lá dentro. É tipo poupança. Poupança é uma renda fixa. Isso. E aí tem outros tipos de investimentos, né? Isso. Melhor dizendo, são investimentos que te garantem uma rentabilidade fixa. Que é o final do período no vencimento, né? Seja no vencimento ou quando você resgatar, você vai ter certeza daquela rentabilidade. Então, no momento da contratação, ele já vai te informar a sua rentabilidade e o potencial de ganho, né? Entendi. Mas vamos supor que você vai fazendo ali os aportes mensalmente, você vai injetando dinheiro mensalmente. E aí você pode criar simulações lá de quanto você vai ter de rentabilidade, de quanto você vai ter de ganho em determinado período, né? Se a gente pegar ali as fintechs ali, elas já fazem isso automaticamente para a gente, elas já mostram essas informações, né? Então é um investimento que ele vai ter menos risco. Porque ainda tem um certo risco, né? Isso. Segundo os economistas, né, e eu concordo com isso, o investimento menos arriscado que a gente tem atualmente é o Tesouro Nacional, que é o Tesouro Direto. Investir no Tesouro Direto. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o Tesouro você está investindo no país, no governo federal. Se o governo federal falir, todas as instituições vão ter falido primeiro, certo? E elas porque ele vive de imposto, né? Basicamente. Não Porque necessariamente. se o governo falir, ele fez uma dívida muito alta e está entrando menos imposto. Justamente. Né? E Então, os bancos... teoricamente, teria que quebrar todas as empresas quase e o governo tinha que ser muito ruim para o governo falir, né? Isso. E os bancos, eles compram esses títulos, né? Eles compram esses títulos e vendem para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Outras instituições. Então, por ser uma escadinha, né? Onde os bancos compram, né, esses títulos. Então, assim, e vendem para as pessoas físicas, né? Para as pessoas jurídicas, né? Então, como é uma escadinha, a gente considera que o governo federal é a instituição maior, certo? Logo, se você investir nela, comprando títulos do Tesouro, você tem um risco muito baixo, até menor do que a poupança, né? As pessoas acham que a poupança é um investimento mais seguro, né? Mas eles esquecem do governo do Collor, né? Lá em 92. Pois é, então. Mas nesse caso aí, a poupança, o governo pode pegar o dinheiro, né? E o tesouro direto, ele poderia reter o dinheiro? Pode ocorrer também. Pode ocorrer também. Como ocorreu no passado com poupança, né? Porém, nós consideramos o Tesouro Direto o mais seguro em decorrência desses pontos, né? Você está investindo direto no governo federal. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal realizar obras, realizar pagamento de dívidas e tudo mais. Então, hoje é considerado o investimento mais seguro. Mas se você não quiser investir em Tesouro Direto, você pode pegar um CDB de algum banco, de preferência algum banco grande, né? Porque isso te dá uma garantia a mais do que um banco pequeno. Muitas vezes as pessoas vão lá em bancos pequenos que tem uma rentabilidade acima do CDI, né? Que é Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa utilizada, a taxa de rentabilidade utilizada pelos bancos, né? Geralmente ela fica um pouco abaixo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Então, as pessoas vão atrás, né, de procurar um rendimento de 120% do CDI, porque vai ter uma rentabilidade melhor e tudo mais. Porém, elas esquecem que elas estão investindo num banco pequeno. E às vezes elas esquecem de analisar esse banco, né? Às vezes esse banco pode falir. E beleza, você vai ter ali o fundo garantidor de crédito e tudo mais, onde te garante até 250 mil do valor aportado, né? Só que isso tem um prazo para você receber, né? As pessoas esquecem disso. E, se não me engano, acho que o prazo para recebimento é de 3 a 6 meses. E vai que você precisa desse dinheiro de imediato, certo? E aí acontece desse banco falir, você não tem dinheiro, porque você não consegue resgatar. Entendi. Entende? Então são coisas que a gente tem que analisar. Nós temos que colocar isso como um possível acontecimento. A gente não sabe o futuro, certo? Então um caixa, você tem que ter ele à sua disposição
para eventuais imprevistos. Eu fiquei desempregado. Aconteceu do meu filho ficar doente, minha esposa. Ou vou ter que ajudar um ente querido. Bateu o carro, tem que arrumar. Bateu o carro, você vai ter que arrumar. Você não estava esperando. O cara ficou tantos meses sem vender. No nosso caso, ficou acontece. tantos meses sem vender. Então, porque se ele adoece, por exemplo, o corretor vive do trabalho, né? Justamente, então, justamente. Assim, no geral, né? Então, se ele adoece, ele vai ficar tempo parado, né? Justamente. Então, eu sugiro você sempre olhar a instituição financeira que você está investindo. Não só a rentabilidade. Às vezes as pessoas só olham rentabilidade. Porque o caixa, o objetivo dele é te garantir de eventuais problemas que possam acontecer, problemas financeiros, né? Como eu acabei de citar. E o ideal é que você mantenha ali, eu sugiro para profissionais autônomos, a média que as pessoas recomendam é você ter 6 meses das suas despesas mensais. Você tem ali, você calcula ali a sua despesa mensal, ela é ali por volta de 2 mil, você calcula isso vezes 6, né? Então você tem que ter 12 mil de caixa. Só que eu recomendo as pessoas fizerem 12 meses. Para os profissionais autônomos. Por quê? Porque às vezes você não vai conseguir. Pode ser que você não consiga se realocar. Pode ser que você não consiga realizar uma venda no período que você quer. Então é muito importante você pensar em ter um caixa maior. Certo? E tem até esses problemas aí que você falou. Por exemplo, um profissional liberal ele utiliza muito mais o carro do que um profissional seletista. Com certeza. Ou um funcionário público. Então, ou a moto, ou o cavalo. Justamente. Brincando. Justamente. Mas usa muito transporte, né? Usa muito transporte. Pode acontecer alguma coisa com o transporte. Hoje é transporte. até mais fácil por causa do que tem Uber, né? Mas na minha época não tinha Uber. Justamente. Então você tinha que ir de busão, porque é terrível, né? Pelo menos aqui em Goiânia, busão é bom. Não sei se nos outros lugares do Brasil mas aí você tá lá de roupa social, você pega um busão, demora, tá cheio. Se você chegar para atender um cliente, mas eu conheci corretores que faziam assim, né? Ou andava de carona, né? Hoje ainda dá para viver de Uber, porque tem muitos. Sim, tem amigos meus que só andam de Uber, nem tem carro. Mas o carro ele é uma ferramenta, né, dentro do seu negócio, né? Isso, com certeza. Então, o que é importante? Só fazendo um resumo, né? A pessoa tem que ter noção dos gastos dela, das despesas, do quanto que ela tem de receita, né? Uma média de receita para receber. Isso é muito importante, só por esse ponto aí, porque assim, eu acho engraçado as pessoas, e às vezes eu vejo corretores que fazem assim também. O cara fala assim, quanto você ganha? Aí ele não ganha 20 mil por mês, porque naquele mês ele vendeu 20 mil, ele ganhou 20 mil, e ele acha que ele ganha 20 mil por mês. E eu falo que corretor tem que calcular anual. Isso, eu já ia falar isso. Então, tem que ser um cálculo anual, no mínimo, né? Faz uma média anual do quanto você vai receber mensalmente. Porque a nossa produção é muito instável, né? Então, tem mês que você vai vender bem, outro mês você vai vender menos. Para você chegar numa consistência, dá para chegar para uma consistência de vender todos os meses, né? Mas dependendo do mercado que você tá, nem faz sentido vender todos os meses. Igual o mercado de alto padrão, por exemplo. Eu falo que cada mercado tem como é que chama? Um ciclo de venda diferente. Então tem mercado que o cliente demora mais para tomar uma decisão. Tem mercado, por exemplo, econômico, é mais fácil o cara tomar uma decisão e tal. Com certeza. Então você tem esse equilíbrio também, né? Então você tem que saber jogar o jogo que você está jogando. Então se o cara, por exemplo, só vende alto padrão, ele vai ter que ter um caixa de 18 meses, 24 meses. Porque às vezes uma venda de alto padrão, em média, ela demora 6 meses, 1 ano para acontecer. Agora, lógico, você conseguir escalar cliente de alto padrão a um nível que você consiga vender todos os meses, né? Dá para fazer, mas você tem que escalar isso muito alto, porque esse cliente ele é mais escasso. Ele é menor, além dele ser mais demorado para tomar uma decisão, porque é um imóvel, né, de um custo alto, ele é menor, né? Esse público é menor. Sim, com certeza. Então você tem que também ter essa visão, que também dá para fazer um outro assunto só falando disso. Mas eu vejo isso, então as pessoas acabam que elas não calculam anualmente, né? Então elas acabam falando mensal, 20 mil. Não, você não ganha 20 mil mensal. Você ganha um ano. Então, quanto você vendeu no ano? Quanto você ganhou no ano? Em um ano, sei lá, 2019. Quanto que você faturou? Faturei 100 mil. Então é 100 mil dividido por 12. Né? Então você tem que começar a pensar nisso. Só que aí também, Lucas, tem uma coisa que eu quero te perguntar, que é o seguinte.
Beleza. Agora, como que eu sei? Tem que calcular, a gente falou aqui de intenção, né? Do dinheiro e tal. A gente falou de entender quanto que você gasta, né? Foram os pontos que a gente falou até agora. E falamos agora o terceiro de caixa, certo? Então foram esses 3 pontos que a gente abordou. Só que eu tenho uma grande dúvida, por exemplo. Como eu sei a hora de aumentar minhas despesas? Quando eu posso aumentar minhas despesas? Quando eu posso trocar de carro? Quando eu posso comprar meu imóvel? Porque até aí, beleza, eu sei que minha despesa hoje é 2.000, vamos supor. Eu tenho 12 meses de caixa, beleza, eu fiz 12 meses de caixa. E agora? O que eu devo fazer? Porque eu acho que tem isso, eu acho que isso é uma coisa que pelo menos passa na minha cabeça, que me deixa confuso em relação ao financeiro, que me deixava muito confuso, é isso, entendeu? Certo, vamos lá. Vamos supor que você quer comprar um carro, certo? Depois que você fez ali o seu fluxo, você tem uma noção, uma média, né? Vamos pegar um caso de um corretor. Você tem ali uma média dos últimos 12 meses, né? Você tem uma média de 5.000. Despesas, 2.500, certo? E aí, vamos supor que você não tem o caixa ainda. E aí, beleza, você conseguiu ali equilibrar suas despesas, manter ali por volta de 2.500. E aí o que sobrou, né, os 2.500 que sobrava, você vai e fez seu caixa. Ok, fez o caixa, tem um controle financeiro. Agora você começa a criar essas metas. Eu quero trocar de carro. Entendi. Beleza. Eu quero fazer uma viagem. Certo? Você cria orçamentos futuros. O que significa isso? Projeções. Então, por exemplo, vou lá, quero comprar um Onix. Um Onix Hatch 1.0 Turbo. Custa quanto? Custa R$70 mil, R$75 mil. Beleza. Eu quero comprar esse carro de que forma? Quero comprar esse carro à vista. Eu quero fazer dar uma entrada mais financiamento. Quero dar o meu no negócio. Como é que você quer? Eu quero comprar à vista. Certo? Para me comprar esse carro à vista, eu vou ter que economizar quanto? E quanto tempo vai demorar para comprar? Então você começa a fazer essas ideias logísticas que eu falo. Você quer financiar? Financiar, eu vou dar o meu. Vamos supor que o meu custa 30 mil. E eu preciso ter 50 mil de entrada. Preciso de mais de 20. Aí você começa a guardar as parcelas para você realizar. Para completar esses 20. Entende? Vou dar um exemplo mais curto. Vamos supor que você quer viajar ano que vem. Você quer ir para o Chile. Aí você faz uma cotação. Eu vou gastar ali por volta de 2.500 nessa viagem. Ok. Quanto por mês que você precisa guardar para você realizar essa viagem lá. Certo? Só que você não pode esquecer que futuramente essa viagem vai ficar mais cara. Certo? Então você tem que calcular um percentual acima, né? Para você não ter imprevistos. Porque no momento da sua viagem, você vai pagar mais caro essas coisas. Tem um efeito da inflação do período e também tem outros efeitos, né? Como, por exemplo, a passagem pode ficar mais cara, a hospedagem pode ficar mais cara, certo? Então, vamos supor que você vai pegar ali e ir fazendo aportes. Sei lá, essa viagem ficou 2.500. Você vai dividir em 12 meses. Aí você pega a parcela e sempre vai acrescentando 12% ou, sei lá, 15% em cima do valor da parcela para cobrir o valor da sua viagem lá no futuro. Para não sofrer com essa inflação, né? Para não chegar lá na data da sua viagem você falar, nossa, não tenho dinheiro para pagar. Complicado, né? Então, assim que você vai criando metas de médio prazo, de longo prazo, certo? Isso é muito difícil, né? Vamos ser sinceros, porque quando você pensa na cabeça, nossa, a vida, a gente aprendeu a consumo rápido, consumo imediato. São os imediatistas. Entendeu? E quando você fala isso, a minha cabeça já fica tendenciosa justamente a ir lá e comprar. Eu já vou comprar, viajar agora e parcela em 12 vezes. Justamente. Porque você esperar 12 meses para juntar o dinheiro, para você poder depois viajar, é muito mais difícil, assim. Acho que por isso que as pessoas têm essa dificuldade, né? Mas assim, eu peguei um caso, uma pessoa que não tem crédito. Nesse caso de cartão de crédito, a gente pode até analisar de outra forma. Tá? Se ela tiver o dinheiro, vamos supor, ela fez o lá, ela ganha 5 mil por mês.
e ela tem um custo de 2 mil. Sobrou 3 mil. Em 12 meses, ela juntou 3 mil vezes, ia dar 36 mil, né? Certo. 36 mil ela juntou. Beleza, então ela tá pago ali, tá pago o caixa dela. E todo mês tá entrando 5 mil, né? Aí daqueles outros que sobrou dos 2 mil, os 3 mil que sobra, aí ela pode fazer o que ela quiser, teoricamente, né? Então aí ela estaria liberdade. Então aí ela pode subir. Sim. Se ela subir o patamar de vida dela para 3 mil, ela vai ter que preencher o caixa dela. Né? Vai ter que preencher lá a reserva financeira dela. Subir para 3 mil, então eu vou ter que pegar e juntar mais 12 mil reais para preencher os 36 lá. Lembrando que esses 36 tem que estar sendo investido, né? Para manter. Então essa é mais ou menos a lógica, né? Isso, ou o cara ganha mais. Ou ele faz o kit. Ele faz o seguinte: ele começa a ganhar 10 mil, vamos supor, aí vai sobrar, se ele tem a despesa de 2 mil, ele vai sobrar 8 mil. Sim, com Aí certeza. ele pega esses 8 mil e pode fazer o que ele quiser. Ele pode aumentar o patamar de vida dele ou ele pode comprar alguma coisa. Se ele aumentar o patamar, ele tem que repor o caixa dele financeiro para ficar com os 12 meses. É mais ou menos essa lógica, então. Justamente. A gente tem que ver que cada pessoa é única, né? Cada um tem a sua individualização, a sua forma de pensar. Então, não existe uma fórmula exata. As pessoas têm essa mania de querer criar regras, né? E todo mundo tem que seguir essa regra porque é o certo a ser seguido. Não. A gente pode pegar ali um caso de uma pessoa ali e entender que as necessidades dela são outras. Às vezes, é igual você falou, ela tem saldo em cartão de crédito e aí ela consegue ter ali uma noção melhor do cartão de crédito dela, ela consegue manter um controle sobre o cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito é um vilão para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas estão endividadas com cheque especial por conta do cartão de crédito, que é os juros absurdo. Eu vejo que as pessoas têm medo do cartão de crédito, mas o problema do cartão de crédito é quando você deixa de pagar. Né? Quando você gasta mais do que você consegue pagar. E você parcela a fatura do cartão de crédito. Porque o cara... aí vira uma bola. Exato. Porque aí tipo... você parcela hoje e Nossa, aí você esquece que hoje a gente está em agosto. Não, setembro. Nós estamos em setembro, aí você parcela setembro. E aí você esquece que tem a fatura do mês subsequente, do mês que vem. E aí você parcela também. Aí você vira um bolo de neve ali e quando você vê já perdeu o controle. Aquele negócio, você tem, sei lá, 10 mil reais de despesa. Só que você pode fazer uma despesa de 15, né? Você tem de limite, você pode fazer uma despesa de 15. Só que o cara parcela 10 vezes 10, ele faz uma despesa de 1.000. Então 500 reais ele não vai dar conta de pagar, vamos supor, né? Então ele vai acumulando, aí ele vai pagando em juros. O juro de cartão é 10 a 20% em média. E aí já era. Então, e vai virando. E o juro é composto, né? Ou seja, juro sobre juro que a gente fala. Então, se está devendo 5 mil, amanhã é 5 mil vezes 10%. Sim. Então se torna 5.500, né? No outro mês é 5.500 vezes 10%. Então o cara só vai se enrolando. Então, daqui a pouco ele está devendo mais do que a despesa que ele. Em 5 meses ele já dobrou a despesa dele. Sim. Né? Mais que dobrou a despesa dele, né? E eu penso que o cartão de crédito assim, é o vilão da maioria das pessoas. As pessoas não sabem dar cartão de crédito. Ou o cheque especial, né? Cheque especial também é terrível. O primeiro ponto do cartão de crédito é você entender se você sabe lidar com ele ou não. Você tem que ter a humildade para entender, olha, eu não consigo lidar com cartão de crédito. Porque o que acontece? É um dinheiro que você não vê. É uma instituição financeira, ela está te emprestando aquele dinheiro, né? As pessoas acham que aquele dinheiro é delas, mas não é. A instituição financeira, ou o banco, né, no caso, ela está te prestando aquele dinheiro onde você vai pagar daqui 30 dias, certo? E pelo fato de você não ver, você perde a noção, você não tem equilíbrio. Você pode parar para analisar, quando você tem ali o dinheiro na carteira, se você tiver notas altas, tipo, agora tem a nota de 200, né? Então você abre lá, você tem uma nota de 100 e uma nota de 200. É muito mais difícil você gastar ela do que quando você tem uma nota de 2, ou uma nota de 5, uma de 10. A de 2 você vai dar flanelinha. A de 5 você vai e compra uma balinha pro seu filho ou um brinquedinho. A de 10 você vai lá e paga um salgado, certo? A de 100 você fica com dó. A de 100 você fica com dó, porque você olha assim e fala, nossa, caramba, tem 100 reais aqui, tem 200. Ou 200, né? Agora. Então, é muito mais difícil você gastar. O dinheiro virtual você não vê, né? Você não vê.
E aí É quando... 20 conto aqui, 10 ali, Isso. 15, Tem 30, até... 100. Quando você vê, deu 3 mil no mês. Tem até uma postagem que eu vi uns tempos atrás, o pessoal colocou assim: nossa, eu queria entender, eu só faço compras de 2 e 5 reais e de repente a minha fatura chega a 2.500. Então... Tipo, ó, 10 compras de 20 já é 200. Justamente. Então você vai lá, o corretor tem muito de almoçar fora, né? Isso. Aí o cara gasta 50 conto no almoço. Aí você trabalha 20 vezes no mês. Justamente. Já é R$1.000 que você vai gastar. E aí você chega no caixa, aí você pega uma paçoquinha e pega um Trident. Aí só aquilo ali que você pegou, imagina, você pega todo dia isso, uma paçoquinha e um Trident. Vamos supor que a paçoquinha ali é R$1,50. Mas o Trident R$2, R$3,50 por 30 dias, R$300 por mês. Você Só fica de ali, paçoquinha justamente. Então assim, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar os pequenos gastos, certo? 300 não, desculpa, R$90. Não, acho que é R$3 vezes 10, 30, R$90. Falei errado, Então assim, R$90. é um dinheiro com paçoquinha e Trident. Então, é uma graninha boa. Porque eu falo isso porque eu já vi alguns colegas meus onde eles faziam essas coisas. Todo dia pegar uma paçoquinha e um Trident. Então a gente tem que ter humildade para identificar se a gente sabe lidar com cartão de crédito ou não. Eu não sei lidar com cartão de crédito. O banco me dá um limite de 5 mil e eu torro 5 mil ali e chego no cheque especial. Não, então cancela. Principalmente se tiver anuidade. Não existe mais hoje pagar anuidade de cartão de crédito. Se você paga anuidade de cartão de crédito, cancela, gente. Ou liga pro seu gerente e fala: olha, existem instituições financeiras que não cobram anuidade de cartão de crédito. Por que vocês estão me cobrando? Ou cancela esse cartão, fala para cancelar que ele vai tirar a anuidade para você. E segundo, entender. Você tem humildade, você consegue lidar com cartão de crédito? Não consigo. Cancela, fica só com débito e com dinheiro físico. Não tem problema algum com isso. Ninguém... fulano vai me criticar, não sei o quê. Não interessa. Porque o débito, pelo menos, você vê o dinheiro sumindo, né? Justamente. O crédito você não vê, ele não some, né? Só chega paulada no final do mês, aí é onde você desequilibra, né? Então, assim, as suas finanças só diz respeito a você. Então, você que tem que saber lidar com elas. Entendeu? Não ouvir... as pessoas estão dando pitacos, né? Nossa, por que você não faz isso e tal? Você que tem que liderar a sua vida. Você que tem que ter o controle financeiro da sua vida. Entendi, Lucas. Então, cara, acho que gestão financeira é mais complexo do que a gente imagina, porque eu acho que dá pra ter que falar muita coisa, né? Entra na individualidade. E é mais simples do que a gente pensa também, né? Basicamente, você ter a gente falou aqui, então, de intenção de compra, saber o que você quer comprar, né? Então, saber lidar com dinheiro. A gente falou de ter um caixa, acho que é o principal, né? Planejar esse caixa financeiro aí. Gastar menos do que você ganha. Né? Você tem um controle ali das suas receitas e das suas despesas, dos seus gastos. Saber se vai usar um cartão de crédito ou não, né? Então, eliminar o que talvez te faz gastar mais. Saber lidar até com os relacionamentos, né? Porque às vezes a pessoa te puxa para gastar mais, né? Tá sempre te chamando para tomar um café, sempre chamando para almoçar e tal. Justamente. Então são várias coisas, né, que acabam influenciando. Outra dica muito importante, Marco, é a gente definir um percentual para cada classe de despesa. Então, por exemplo, esse mês eu vou gastar só 20% do que eu ganho com lazer. Eu estou jogando alto, né? Algumas pessoas colocam 10%. Esse mês eu vou gastar só 20% com educação. Sabe? Você estipular a porcentagem sobre os seus ganhos. É uma maneira inteligente de você fazer as suas despesas, né? E de você manter esses prazeres mensais, assim, instantâneos, né? Acabou os 10% ou os 20%. Pronto, você corta, você não gasta mais. Enfim, Lucas, então acho que a gente falou de várias coisas aqui, né? Acho que não dá pra gente falar de tudo que precisa ser feito, né, dentro do mercado financeiro ali para você ter essa gestão, mas acho que a gente deu para ter uma noção, né? Eu acho que para mim, eu tiraria aqui, eu falo, se você começar a fazer uma coisa, né, eu acho que já é importante, né? E qual que é essa coisa que eu faria? Eu guardaria a minha reserva financeira. Eu acho que para mim eu começaria por aí, né? Então começaria já a gastar, não dou conta de, eu por exemplo tenho dificuldade de ficar anotando e tal.
né? Todos os gastos e tal. Não dou conta de fazer isso, beleza. Então, pelo menos começa a gastar menos e o que sobra você já joga para sua reserva financeira, vai jogando, uma hora você acumula lá, pelo menos você já tem um dinheirinho ali guardado, né? Sim, Então, justamente. eu tiraria essa lição, mas aí cada um que pode tirar, acho que do que aproveitar o que pode ser melhor para você, ou de repente tem que quebrar os seus cartões de crédito mesmo, né? Ou você pode fazer essa definição por porcentagem, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? E a gente volta depois no outro podcast aqui para falar sobre investimentos financeiros, até mesmo porque eu vejo que uma dificuldade que o corretor tem de poder argumentar com o cliente, né? Então, aí eu acho que quando a gente entra nessa moda, muita gente vai falar assim: ah, o imóvel não vale a pena comprar um imóvel, eu prefiro deixar meu dinheiro em renda fixa, prefiro investir na bolsa. Então, no próximo podcast a gente vai falar sobre esse tipo de investimentos e como você lidar com isso com o seu cliente. Já é mais argumentação de negociação. E quer falar mais alguma coisa, Lucas? Quer deixar seu Instagram aí para quem quiser te acompanhar? Você posta alguma coisa lá? Como que tá? Quero deixar o meu Instagram, lucas.lourenco, C. E depois a gente pode voltar, Marco, com algumas dicas assim gerais de finanças, né? Pode ser que alguma pessoa tenha alguma dificuldade, assim, ou alguma particularidade, né? Porque esse tema, ele é muito amplo. As pessoas acham que é só aquilo ali e pronto, ou que acha que é um tema muito chato, né? E não tem muito interesse, assim, em aprender. Então, lá no meu Instagram, pessoal, eu vou começar a postar algumas informações, dicas que vocês podem utilizar assim, no dia a dia e tentar simplificar as finanças e demonstrar que é algo que qualquer um consegue fazer, que você não precisa ser um gênio, que não tem nada complexo, certo? E é isso, pessoal. Me sigam lá e tamo junto. Valeu pela oportunidade, Marco. Pessoal, eu agradeço aí. Também quero lembrar que a gente tem nosso canal no YouTube. Se você está vendo no YouTube, eu não sei se você está vendo no nosso podcast. A gente está com um canal no YouTube só para o podcast, que é o Corretor Predador agora. E a gente tem um canal oficial do Instinto Imobiliário. Então, se você não segue o Instinto Imobiliário, vai lá também. Esse podcast a gente posta ele no Spotify, lá no da Apple não sei o que, e vários outros canais de música aí que tem. Se não me engano, tá em 6 ou 7 canais. Tem vários lá. E também a gente tá no Instagram. E é isso aí, a gente espera vocês. E embaixo aqui da descrição a gente vai deixar os contatos para vocês aí poderem seguir, beleza? Valeu e a gente se vê aí. Valeu, pessoal.